Parece que foi ontem, mas fazem quase 5 anos que o Mosaico começou a apresentar um quadro de culinária judaica, muito adequadamente chamado de A Cozinha da Yiddish Mame. O Breno Lerner, que é o nosso chefe, e talvez eu mesmo, não estávamos nos dando conta da repercussão que as receitas iam trazer. É um dos itens mais procurados na nossa internet depois dos programas. Breno, você sempre gostou de cozinhar? Sempre. Desde moleque. Há pouco a gente estava conversando um pouquinho antes da gravação sobre a Vai Andava, foi ali. Foi, nos escoteiros. Quando eu descobri que eu podia montar barracas ou cozinhar. E cozinhar era muito mais fácil que montar barracas. Você quer dizer, tem um aspecto bem utilitário. Tem um aspecto, mas a verdade é que na minha família, meu pai cozinhava e minhas avós cozinhavam, e eu convivi muito com as minhas avós, e desde criança vivia na cozinha e me divertia muito. E daí essa coisa foi evoluindo até chegar no programa, né? A culinária judaica, para quem não conhece, parece ser meia dúzia de pratos super pesados, inadequados para o clima brasileiro. Aí eu converso um pouco com você, sento na tua biblioteca, descubro a maior biblioteca de culinária judaica, provavelmente do Brasil, e desconfio que essa afirmação, essa impressão, esse preconceito que nós da comunidade temos está meio errado. É absolutamente verdade, porque não existe culinária judaica. Ahá. Já começa daí. O que existe é uma forma judaica de fazer a comida dos outros. Os judeus chegaram no sul dos Estados Unidos, por exemplo, encontraram lá o porco, o bagre, tudo que eles não podiam comer. Só que eles tinham que comer kasher. O que eles foram fazendo? Adaptando as receitas sulistas a kashrut. E quando eles não conseguiam ingredientes, o que eles faziam? Eles importavam. Não é à toa que os grandes mercadores de comida no mundo inteiro eram judeus. Por quê? Porque eles tinham necessidade de importar coisas kasher, né? Então, o que nós temos é uma culinária riquíssima, que andou pelo mundo inteiro, né, adaptando as culinárias de cada lugar a kashrut e as festas judaicas. Aqui no Brasil a gente tem essa impressão pelo alto peso askenazi da imigração e daquelas comidas que vieram do centro da Europa, que nos soam desproporcionais ao clima tropical do Brasil. Mas elas acabaram sendo tropicalizadas. Em Belém do Pará, eu já peguei uma receita de kigel de batata doce, por exemplo. E como aconteceu no mundo inteiro, ingredientes e receitas foram adaptados aos costumes judaicos de um lado e às condições geográficas e históricas daquele lugar do outro lado pelos judeus. E isso resulta numa coleção de receitas espetacular, que nesses últimos 5 anos a gente veio brincando com as Yiddish Mames de passar para elas receitas do mundo inteiro. O Breno fala de coleção de receitas, porque numa outra vida ele era o diretor de fascículos da Abril, e aí ele lançou Bom Apetite e vendeu milhões de exemplares, e provavelmente deve ter feito uma mudança na cozinha, na vida de milhões de brasileiros. Mas eu tergiverso aqui, eu estou saindo do assunto. Vamos voltar. Em que lugar, seja uma cidade, uma região, a adaptação judaica da comida local ficou realmente especial? Olha, eu citei como exemplo há pouco o sul dos Estados Unidos, mas é onde realmente eu vi verdadeiros prodígios. Quer dizer, o que as Yiddish Mames no século XVIII fizeram no sul dos Estados Unidos é prodigioso. Elas chegaram num lugar em que se comia, repito,
porco, frutos do mar, bagre, que é um peixe de couro, e a Santíssima Trindade, né? Cebola, aipo e pimentão. Era isso. Elas foram pouco a pouco mexendo nos ingredientes. Por exemplo, os americanos têm muita mania de usar o buttermilk, que nós chamamos de leitelho, para amaciar a carne. A Edshemame rapidamente descobriu que ela não podia misturar carne e leite. Ela amaciava a carne com bourbon. E aqui entre nós deu um sabor espetacular na comida. E por aí foi. No sul dos Estados Unidos essa adaptação foi muito bacana. Tem um outro caso que é muito pequenininho, da pequeníssima, mínima colônia judaica do Vietnã. O Vietnã teve a espantosa soma de 85 judeus, 120 judeus, que quiseram manter a kashrut. E ali era complicadérrimo. E eles também fizeram adaptações surpreendentes. E é uma cozinha que basicamente é muito vegetariana, para não correr o risco de ferir a kashrut. Então são dois lugares onde eu vi coisas fantásticas que as Edshemames no passado fizeram. O que a gente pode sugerir agora para o fim de ano? Eu sei que nós tivemos no programa passado um pernil, não me recordo se era de carneiro ou de vitela, mas a receita era da água na boca. Que mais nós podemos fazer para o fim de ano, para o Réveillon? Olha, sugestão para o Réveillon. Borscht. É uma coisa sensacional. Geladinho. Eu dei para vocês uma receita há um tempo atrás de uma sopa que misturava beterraba e tomate. É um borscht com tomate. Para o nosso Réveillon aqui, espetacular. Procurem aí nos arquivos da cozinha da Edshemame, está lá. Mais aquele pernilzinho. Mais aquela sopa de lentilhas que dei uns 5 programas atrás. Precisamos de lentilhas para o Réveillon. Shorbet ads. Precisamos, para elas simbolizarem as moedas que virão o ano que vem. Porque este ano não vieram. Né? Aliás, faltaram mesmo. Pronto, está aí. Um pernilzinho, um belo borscht geladinho com tomate ou sem tomate. Ou você pode fazer aquele gazpacho de melancias dos judeus espanhóis. Também vai. Uma boa lentilha. Põe um peruzinho. Não gostamos muito de aves que ciscam para trás no ano novo. Talvez um peixinho seja mais adequado. Dou uma receita para vocês logo, logo. Mudando um pouquinho de assunto, você mencionou que a interferência, vamos dizer, a influência da cozinha ashkenazi ou da presença ashkenazi, aqui especialmente do meio da Europa, nos dá essa sensação de cozinha mais pesada, até por causa dos grandes invernos, das limitações alimentares que eles tinham, era gente sem recursos. Quando a gente fala do Sefaradim, a impressão que eu tenho é que a cozinha é muito mais leve, é muito mais, poderíamos dizer, menos gordurosa, mais saudável? Com certeza. Antes de mais nada, mediterrânea. E, portanto, mais saudável. Mais ervas, muito mais peixe, menos batata, menos proteína e menos carboidrato, mais vegetais, mais ervas, mais azeite. Ela é evidente. E ela é colorida. A nossa comida ashkenazi, ela não tem cor. É uma delícia. Eu não troco vareniques por nada no mundo, mas eles não têm cor. Desgraçadamente. A comida sefaradi é colorida, ela é alegre, ela é picante, ela mexe com os teus olhos, né? Ela mexe com os teus 5 sentidos. Então, sim, respondendo objetivamente, sem viajar, sim, ela é mais leve e mais divertida. Bom, Breno, eu espero que a gente possa rever você em 2017. Eu ia te desejar um bom ano, mas o que eu acho que eu vou te desejar é bom apetite. BT Avon. Eu espero que a gente possa se divertir e aprender um monte de outras novidades apetitosas, deliciosas, com a cozinha da Edshemame de 2017. Olha, Rony, primeiro, uma honra receber o boss, o patrão,
na cozinha da Ida Chamar. Uma honra. Segundo, uma honra participar do programa. Eu já contei isso para vocês. Eu cresci vendo esse programa. O Mosaico era domingo, estávamos toda a família, Gontze-Mispurra, na casa da minha avó. Em algum momento da tarde, todo mundo tinha que ficar quieto, porque ela tinha que assistir a hora Yiddish do seu Francisco. Tinha que parar tudo. Eu cresci vendo isso. Participar do programa que eu cresci assistindo é uma coisa... É como ser o Capitão 7, né? É uma honra recebê-lo aqui, é uma honra participar do programa. E tenham certeza, Yiddish Mame, o ano que vem nós estamos aqui com mais receitas, mais histórias, um pouquinho de besteira para a gente dar risada. E a gente se vê no próximo Cozinha da Yiddish Mame. Gente, nós voltamos já já.